A santa paz de Deus, boa noite, seja muito bem-vindo, minha irmã, meu irmão. Aqui nós estamos, com certeza, na presença do Senhor, porque Jesus nos disse, onde estiver dois ou mais, eu estarei com eles. Então, em comunhão com a presença de Jesus Cristo, vamos fazer hoje a leitura diária da Bíblia, a nossa leitura da Palavra Sagrada de Deus, nossa rotina espiritual todos os dias, lendo e refletindo no ensinamento que o Senhor nos deixou. Se você ainda não me conhece, prazer, me chamo Lana Schmour e aqui a nossa única intenção é fazer a leitura da Bíblia todos os dias, meditar na Palavra do Senhor, na Palavra, o guia de vida que o Senhor Deus nos deixou, escrita por homens inspiradas por Deus. A leitura de hoje é do capítulo 19 do livro de Gênesis, quando o Senhor manda dois anjos a Ló, informam ele sobre a destruição da cidade de Sodoma. É um capítulo longo, muito rico em informações, porém ele tem mais de 5.000 letras. E todos os dias eu deixo na descrição do vídeo a leitura para que você possa estar acompanhando o capítulo do dia. Todos os dias, se você olhar os outros vídeos, tem lá na descrição do vídeo o capítulo que nós estamos fazendo a leitura. Porém, este, por ser um capítulo longo, ele passa de 5.000 letras, então não consegui colocar ele aqui na descrição do vídeo. Tem um link da Bíblia Online, vai ir direto no capítulo 19 do livro de Gênesis. Depois, se você quiser clicar nesse link, você vai poder fazer a leitura do capítulo 19. Hoje eu vou fazer num formato diferente. Eu não vou ler para depois nós refletirmos, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Eu já vou lendo e nós já vamos refletindo juntos. Antes disso, eu quero deixar para você uma pergunta, para que durante a leitura, a meditação, a reflexão do capítulo, eu quero que você já vá pensando. Deus castiga? Você acha que Deus castiga? Fica aí a pergunta para você. Então, com a ajuda do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo e a permissão e o amor de Deus possa nos ajudar a compreender melhor e da forma correta qual é o ensinamento que o Senhor está deixando para a gente nesse capítulo 19 do livro de Gênesis. E ele se inicia da seguinte forma: Ló recebe dois anjos em sua casa. Então vieram dois anjos a Sodoma à tarde e Ló estava sentado na porta da sua casa. E a hora que ele viu os anjos, imediatamente ele se levantou e depois ele jogou o rosto em terra e disse: meus senhores, entrai, peço-vos a casa de vosso servo. Passa a noite aqui, lave os vossos pés e de madrugada vocês levantam e seguem o caminho de vocês. Porém os dois anjos disseram: não. Lembrem-se que esses dois anjos do capítulo passado, o Abraão, tio de Ló, recebe 3 anjos, porém 2 já descem sentido Sodoma e um fica dando as orientações para ele sobre a destruição que vai ter em Sodoma, lembra disso? Então os 2 anjos chegaram agora até a casa de Ló. E eles disseram que não iriam passar a noite ali, que era preferível que eles passassem na rua. E ele porfiou muito com eles. E vieram com ele e entraram na sua casa, então Ló fez um banquete. Porfiou ele insistiu para que eles não dormissem na casa, ficassem na casa dele aquela noite. Então eles entraram para passar a noite na casa de Ló, e Ló fez para eles um banquete, serviu a eles um banquete, cozeu bolos sem levedura e eles jantaram, comeram. Porém, antes de se deitarem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde os jovens até os mais velhos, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram essa noite?
traze-os fora a nós para que o conheçamos. É tão assustadora essa parte, ela é tão bizarra que eu digo para vocês, de mim, assim, é inacreditável nós lermos o que aconteceu na história, e aqui então nós passamos a entender por que o Senhor ordena 2 anjos para ir acabar com aquela cidade, porque ele dizia que os homens eram homens maus, e aqui a gente entende por quê. Vejam bem, traze-os fora para nós, para que nós os conhecemos. Eles queriam ter relações sexuais com aqueles 2 anjos, sem saber que eram anjos, achando que eram apenas 2 varões, né? Onde estão os varões que te vieram essa noite? Traze-os fora para nós, para que o conheçamos. Então Ló saiu à porta e fechou a porta atrás dele e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conhecem varão. Fora vou-las trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque isto vieram à sombra do meu telhado. Irmã, irmão, veja a situação de Ló. Ló reconhecia que aqueles 2 varões que estavam na casa dele eram anjos de Deus. Eram varões mandados por Deus. Eles estavam no corpo humano, mas eles eram espíritos celestiais, anjos do Senhor mandados com ordem de Deus para destruir a cidade. E aqueles homens de Sodoma queriam fazer mal. Já pensaram que é jovens e velhos, todos da cidade estavam ali? É um estupro coletivo. Essa é a verdade. E é surreal, é inacreditável. E então você entende tamanha maldade e tamanha... eu não encontro nem palavras para falar de tão horrível o que aqueles homens da cidade queriam fazer com os anjos. Tanto que Ló diz para eles: olha, eu te dou minhas 2 filhas. Ló tinha 2 filhas que não eram casadas ainda, e na antiguidade as mulheres só se casavam virgens. E ele fala: toma minhas 2 filhas, elas não conhecem ainda nenhum varão. Faça com elas como for bom aos vossos olhos. Ele oferece as 2 filhas. O que é um pai oferecer filhas para um estupro coletivo? É bizarro, é inacreditável, mas foi a situação que Ló se encontrava naquele momento, para proteger os anjos de Deus. E então os homens disseram: o que esse estrangeiro está pensando? Está querendo ser juiz agora na nossa cidade? E então eles se arremessam contra Ló e começam a bater em Ló. Nesse momento, esses varões agora são os anjos, estendem a mão e fizeram entrar a Ló na sua casa e fecham a porta. Ló foi salvo pelos anjos. Os anjos tiram Ló daquela situação e colocam ele na casa dele. E é então que aí, o que eles fazem? Os anjos do Senhor ferem de cegueira os varões de Sodoma. Todos eles ficaram cegos e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. E então os anjos dizem a Ló: tem mais alguém aqui? Teus genros, teus filhos, as tuas filhas, ou você tem alguém aqui na cidade? Porque se tiver alguém que você ama aqui nessa cidade, tira. Tira, porque vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. O seu clamor, o que eles faziam e o que eles falavam se engrossaram, se tornaram horrorosos diante de Deus. E o Senhor manda os 2 anjos e fala: destrói aquela cidade, porque a maldade naquela cidade, ela é fora do normal, porque nós nascemos já, o Senhor diz que nós já nascemos com uma maldade dentro de nós, mas a maldade que eles somos, ela ultrapassa. Porque vamos destruir este lugar. E então Ló saiu e falou aos seus genros. Esses genros que Ló fala é o que iam esposar essas 2 filhas de Ló. E falam para eles: olha, vem, os que iam tomar assim, levanta-vos deste lugar, o Senhor há de destruir essa cidade. E aí os genros dele debocham dele e falam:
esse homem está ficando louco, nós não vamos com você, não vai haver destruição nenhuma. E então os genros ficam. Porém, ao amanhecer, os anjos apertam a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças a injustiça dessa cidade. Porque Ló se demorou para sair da cidade, ele não entendeu a urgência que os anjos tinham em estar cumprindo o mandado de Deus. Porém, ele se demorava e aqueles varões pegaram ele pela mão, pegou a sua mulher, as suas 2 filhas, e Senhor, sendo misericordioso, tiraram e o puseram fora da cidade. Vejam bem, o que acontece nesse versículo? É o versículo 16, ele diz assim: e porém demoravam-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Houve um arrebatamento. Vejam bem, arrebatamento não é tirar e levar para o céu. Arrebatamento acontece até as nuvens. Em Tessalonicenses, nós vamos ver a diferença do arrebatamento. Arrebatamento é quando os anjos tiram você de uma situação. Ele é arrebatado. Então, eles tiram Ló da casa dele e colocam já fora da cidade. Então, aconteceu que, tirando-os fora, eles escaparam com vida. Ele disse o seguinte, os anjos dizem o seguinte: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pare em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Ele dá uma ordem, ele dá para ele uma guia. Anda sem parar, não olha para trás de ti e vai para aquele monte. Mas como todos os humanos, desobedientes, ou pelo menos a gente se acha inteligente e autossuficientes, vejam o que Ló diz para o anjo. E Ló disse assim: Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar para o monte, pois tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade ali perto, para fugir para lá. É pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha vida viva? E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceito. Também neste negócio para não derrubar esta cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada posso fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Vamos parar um minutinho para a gente refletir a respeito disso. O anjo diz para ele: anda sem parar, não olha para trás de ti e vá para aquele monte. Ordens, ele deu ordens para ele. Ele orientou o que ele tinha que fazer e como que ele tinha que fazer. Aí Ló fala assim: olha, mas eu tenho medo de ir lá pro monte, porque pode ser que o mal chegue até lá e eu morra. Já que eu achei graça e misericórdia dos seus olhos, eu não posso ir para aquela cidadezinha pequenininha que tem bem ali, ó. Aí ele fala: tá bom, se você não quer ir pro monte, tudo bem, vá para aquela cidade, mas vai logo, porque enquanto você não estiver a salvo, eu não posso começar a destruição. E por você estar nessa cidade, eu também vou poupar essa cidade. A cidade de Zoar é poupada porque Ló estava lá. Porque se vocês se lembrarem no capítulo 14, os 4 reis contra os 5 reis, não dizia o seguinte, que o rei de Sodoma, Gomorra e Zoar, que era o rei de Bela, rei Bela era o rei de Zoar, certo? Eles lutam contra os outros 5 reis, mas só conseguem vencer a batalha depois que Abraão, o Senhor permite que Abraão possa ajudá-los, e quem ganha com a ajuda de Deus é Abraão, Então Zoar faz parte daquela província, daqueles 4 reinados, e ela também seria destruída, porque todas as cidades em volta de Sodoma, Gomorra, principais cidades, e outras cidadezinhas menores também seriam destruídas, mas ela é poupada por amor a Ló. E então o Senhor fez chover, depois que eles chegaram a Zoar, o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e
toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Então foi tudo destruído. Quando ele fala da campina, lembre-se que quando houve a separação de Ló e Abraão, Abraão disse ao seu sobrinho: escolha qualquer região que você quer morar. E ele vai desde as campinas até o Jordão. Só que ele mora na cidade de Sodoma, perdão. Mas todo aquele pedaço tinha terras dele. E Deus destruiu tudo, todas as pessoas, tudo. Vejam que desceu enxofre e fogo, porque o Senhor fez um concerto com o homem dizendo que não destruiria mais com água nenhum dilúvio. Nós temos a prova disso, o concerto de Deus, que é o arco-íris. Lembram? Então, e aí ele destrói com fogo e enxofre. No versículo 26, que é o mais conhecido, todo mundo sabe dessa história, o que acontece? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então a mulher de Ló morre, mas ela não morre com fogo, ela morre se tornando uma estátua de sal. Aí fala assim, Deus castigou. E é aqui que eu quero que você reflita a respeito. Deus castigou a esposa de Ló ou Deus simplesmente cumpriu a sua palavra? Porque ele disse, anda e não olha para trás de ti. Ele advertiu. E então ela para, que não era para parar, e olha para trás. E aí ela se converte numa estátua de sal. Então, nesse momento levantou. E Abraão, agora nós vamos falar como que Abraão sabia da destruição da cidade, que Deus havia dito para ele na noite que visitou Abraão, que no dia seguinte Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e para Gomorra e para toda a terra da campina e viu. E eis que um fumo da terra subia como um fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Vejam bem, quando você é um justo diante dos olhos de Deus, quando você é uma mulher, é um homem, um servo do Senhor, a sua bondade, a sua benignidade diante dos olhos de Deus, ela também é estendida às pessoas da sua família. Ela também é estendida às pessoas que você ama. A salvação é individual, mas a misericórdia e a benignidade de Deus, ela é estendida. Porque aqui na Bíblia diz, olha, e olhou para Sodoma e para Gomorra e para toda a campina e viu a destruição. Certo? Deus destruiu tudo. E aconteceu que, destruindo as cidades, Deus se lembrou, esse é versículo 29, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló. Porque Ló vivia no mundo meio daquela corrupção, da imundície da cidade de Sodoma. E o seu tio não, seu tio morava afastado de tudo aquilo. Mas por amor a Abraão, o Senhor tirou a Ló e do meio da destruição e derruba aquelas cidades. E vejam bem agora. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Não era o que o anjo tinha dito? Sobe para o monte. E ele vai lá e fala, não quero ir para o monte porque eu posso morrer. Me deixa ir para a cidade de Zoar. Só que depois, quando ele já está na cidade de Zoar, quando já acontece a destruição, ele pega e fala, olha, eu vou subir para aquela cidade, porque eu tenho medo de ficar aqui, porque aqui também ainda existe maldade. E vai e começa a morar nas cavernas. Aí, então, a primogênita disse à menor, as suas duas filhas, a mais velha diz para a mais nova, nosso pai já é velho, não tem mais varão entre nós para que possa nos esposar segundo os costumes da terra. Quando eles veem aquela destruição toda, na cabeça das filhas de Ló, não existe mais ninguém, Deus destruiu tudo, né? Tudo que existia, que elas conheciam, Deus destruiu. Então vejam o que ela faz.
ela diz o seguinte: vem, para a irmã mais nova, vem, vamos dar de beber vinho ao nosso pai e nos deitarmos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E então deram vinho de beber ao pai naquela noite, e ele se embebedou e foi dormir. Então veio a primogênita, deitou-se com seu pai, e ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E sucedeu que no outro dia a primogênita disse à menor: ontem à noite eu me deitei com nosso pai. Vamos fazer a mesma coisa com ele hoje, vamos dar vinho para ele beber, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor, foi, deitou-se com ele, e ele não sentiu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as suas filhas, com Ló, e a primogênita teve um filho e chamou seu filho de Moabe, que é o pai dos Moabitas, e até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou de Ben-Amim. Não é Ben-Amim, é uma palavra só, mas se fala Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje, os Amonitas. Mais para frente nós vamos ver que esses dois povos deram muito trabalho depois para os judeus, e são os Moabitas e os Amonitas. Mas vejam, aos nossos olhos humanos houve um incesto, porque a filha se deitou com o pai, a filha gerou um filho e um irmão. Mas por que Deus não castiga? Porque não houve intenção carnal. Ela não, para começar, o pai, Ló, não viu quando a filha se deitou, nem quando a filha levantou. Ele estava com o corpo amortecido pelo álcool, pelo vinho que ele bebeu. Ele não teve intenção de ter relações sexuais com sua filha. E a filha não teve intenção de ter relações sexuais com seu pai no modo de ter prazer na parte carnal, mas ela teve relações com o pai com o único intuito de procriar, manter a semente do pai. Por não saber que existiam outros homens que podiam esposá-las, ela tomou essa atitude. Então, nesse caso, não é considerado um incesto, não houve a relação carnal, o sexo pelo prazer, mas a relação pela procriação. Então, elas tiveram os dois filhos homens, o Moabe e o Ben-Amim. Graças a Deus, com a graça de Deus, fizemos a leitura, amém, do capítulo 19 do livro de Gênesis. Deixa para mim em seus comentários o que você achou, se você acredita que Deus castiga o homem ou seu Senhor, ele adverte, ele indica, ele dá a direção, como ele deu a direção para a família de Ló: anda sem parar, não olha para trás, vai para o monte, se acampe no monte. O Senhor deu toda a direção. E quando a mulher de Ló vira estátua de sal, você entende que o Senhor castigou a esposa de Ló? Como que você vê os anjos tendo homens da cidade toda querendo conhecê-los, querendo ter relações com anjos? A tamanha crueldade, a depravação daquela cidade. E por fim, as filhas de Ló, que dormem com o pai, deitam com seu pai para estar mantendo a sua semente. Eu quero muito ouvir a sua opinião, principalmente da forma que eu fiz a leitura hoje, nós já refletindo a respeito, porque é maravilhoso, é um capítulo muito rico, e se nós formos fazer a leitura para depois fazer a reflexão vai demorar muito, porque já está o vídeo longo, né? Vamos fazer a nossa oração para dormirmos com a santa paz de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de glória, Pai de amor, Senhor, nos colocamos na Tua santa presença, meu Pai, para Te engrandecer e Te agradecer pelo dia de hoje, por o Senhor ter nos sustentado até este momento,
com saúde, com paz, com harmonia. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que o Senhor proveu para o nosso dia de hoje. Te agradecemos, Pai, por toda a preparação, por todo o carinho e amor que Tu tem colocado em nossa vida. Pai, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos irmãos e nossas irmãs que acompanham essa leitura. São pessoas interessadas em conhecer a verdade da Tua palavra, Senhor. Eu peço, Pai, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que nós tenhamos um coração justo e aberto para as coisas do céu, para as maravilhas de Deus. Senhor, toma Teus filhos nas Tuas mãos, cuida de todos nós, perdoe, Senhor, os nossos pecados, nossos erros. Tu bem sabe como fracos nós somos, mas estamos aqui, Senhor, por um único motivo. Queremos Te amar, queremos Te conhecer, queremos nos achegar diante do Teu amor, diante da Tua santa presença. Senhor, Te pedimos, esteja conosco o tempo todo, nos ajude, Pai, nos oriente a ser pessoas mais humildes, corações mais brandos, que nós sejamos pessoas de compaixão, pessoas de amor, que nós possamos olhar para o nosso próximo com mais amor, com mais carinho, reconhecendo que nós somos imperfeitos e pequenos, que todo poder, toda glória, toda honra pertence somente ao Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Senhor, se viemos diante de Ti para Te louvar e Te engrandecer, é por intermédio do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós amamos e que vive por toda a eternidade. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Deus te abençoe, Deus te guarde, te ilumine, te proteja, tome a tua vida, a tua família, a tua casa nas mãos de Deus. Consagra a tua vida, que você vai ver como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Deus te abençoe, um bom descanso, uma boa noite e um beijo no seu coração.